todos esses assuntos, principalmente sobre Jair Bolsonaro, porque a defesa do ex-presidente informou ao Supremo Tribunal Federal, nessa quinta-feira, que ele abre mão da restituição da pistola apreendida com um agente do Gabinete de Segurança Institucional do GSI e pediu a manutenção da prisão domiciliar. Os advogados argumentam que as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal e o parecer da Procuradoria-Geral da República afastam qualquer hipótese de falta disciplinar capaz de alterar o regime do cumprimento da pena. Os advogados sustentam que o relatório da Polícia Civil do DF reforça a tese de que o ex-presidente não cometeu irregularidades relacionadas à arma. Segundo a petição, a investigação reconheceu que Bolsonaro possuía o registro válido da pistola e que não havia impedimentos legais para mantê-la armazenada em sua residência. E, por esse motivo, a polícia concluiu não haver materialidade nem dolo para caracterizar eventual crime. A defesa também destacou que a retirada da arma da casa ocorreu por iniciativa exclusiva do agente do GSI, o Estácio Leite da Silva Filho, sem autorização ou determinação dele, e não pediu indiciamento de Jair Bolsonaro. PGR seguiu aí com esse mesmo entendimento. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela sua Smart TV. A gente estava falando aqui sobre a situação de Jair Bolsonaro e a gente continua falando dele, tá? Jair Bolsonaro aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a manutenção ou não da prisão domiciliar humanitária. Para a gente entender quais são as expectativas para essa decisão, quando que vai acontecer essa decisão, a gente recebe aqui no estúdio o Pablo Giovanni, da coluna da Manuela Alcântara. Pablo, muito bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos. Ô Pablo, é isso, né? A gente já tinha essa expectativa na semana passada, até mesmo ali no final de semana, mas o ministro... Ih, eu tô com um probleminha no microfone, Pablo, vou ter que passar para você já. Então, Nath, como você bem salientou, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi investigado no inquérito da Polícia Civil referente àquela apreensão de uma arma de fogo, né, que foi encontrada numa blitz aqui em Brasília com um agente do GSI, que faz a segurança da casa do ex-presidente aqui em Brasília. Esse armamento acabou sendo recolhido com esse agente que indicou, né, para os policiais militares e posteriormente em interrogatório à Polícia Civil de que esse armamento ele tinha sido cedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a ele para uma correção de uma pane. Esse caso acabou sendo investigado pela 17ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil aqui do DF e a conclusão desse inquérito foi pelo indiciamento desse agente. Segundo a Polícia Civil, o ex-presidente Jair Bolsonaro contou aos policiais civis em depoimento de que esse armamento ele tinha sido recolhido da casa do ex-presidente, mas que ele não tinha dado o aval para que essa arma fosse recolhida por esse agente para que pudesse fazer essa correção, né? Esse ajuste nessa possível pane nesse armamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, até salientou nesse depoimento à Polícia Civil que quando ele foi alvo da Polícia Federal, lá em julho do ano passado, a primeira das 3 operações que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo da PF, ele salientou que tinha combinado com o delegado da Polícia Federal de que ele poderia ficar com uma das armas de fogo que estavam em posse do ex-presidente para que ele pudesse fazer a segurança da casa, né? Já que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele mora junto à ex-primeira-dama, a filha e a sobrinha da primeira-dama Michele Bolsonaro. A conclusão desse inquérito foi pelo indiciamento desse agente do GSI e o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou se safando desse inquérito da polícia. E, posteriormente, né, veio esse relatório da PGR, que meio que dando um endosamento a que a Polícia Civil concluiu, dizendo que não houve falha, falha na prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que, como você bem salientou, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele tem sim a posse das armas de fogo, ele pode portá-las, já que, apesar da condenação na trama golpista, esse armamento não tinha sido colocado no acordo, né? Se o acordo tinha acessado várias questões, tipo a perda da patente, que posteriormente seria julgada pelo STM, mas a questão da arma de fogo e os armamentos que o ex-presidente Jair Bolsonaro possui em casa e possui em seu nome não estavam nas sanções impostas pelo Supremo naquele julgamento que ele foi condenado a 27 anos de prisão. Então, basicamente, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ontem trouxe nessa petição, só reforçando o que a Polícia Civil concluiu e que a PGR também acabou ponderando para que ele pudesse prosseguir nessa prisão domiciliar
que ele se encontra desde que ele deixou a Papudinha, naquele caso de saúde, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou um período internado no hospital aqui em Brasília, devido a questões pulmonares, ao agravamento da saúde, especialmente já que ele é uma pessoa que tem mais de 70 anos de idade. Ô Pablo, essa questão da Papudinha também é muito interessante dessa história toda, porque a Papudinha hoje tá cheia, não só de trama golpista, que é esse inquérito todo, né, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi colocado como líder, na verdade, da trama golpista, por isso que recebeu a maior pena de todos, mas também de Banco Master, né? Daniel Vorcaro foi retirado da Superintendência da Polícia Federal porque a segunda delação foi rejeitada e foi colocado lá na Papudinha. O Daniel Vorcaro já passou por diversas cadeias, né? Ele foi pego em São Paulo uma primeira vez, depois liberado, foi pego uma segunda vez em outras fases da Operação Compliance Zero e desde então ele não foi solto pelo tamanho da periculosidade dele, das relações ali, né? Ele é uma pessoa muito articulada e tudo mais. Então ele e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, pelos mesmos motivos, precisam ficar isolados esperando aí as investigações continuarem, um julgamento e tudo mais. E aí, além do Daniel Vorcaro, que passou pela superintendência para fazer a delação, foi rejeitado, ele precisou ser colocado de volta em uma cadeia, tem o Paulo Henrique Costa também, do Banco Master. Aí o Paulo Henrique Costa tinha sido colocado na cela em que estava Jair Bolsonaro. Quando Jair Bolsonaro é colocado em casa, Paulo Henrique Costa ocupa essa cela, mas com o deslocamento do Daniel Vorcaro, ele ocupa a cela que o Paulo Henrique Costa estava, que Jair Bolsonaro passou. Paulo Henrique Costa vai para a cela do lado, junto com Silvinei Vasquez e Anderson Torres da trama golpista. E aí tem essa expectativa também, né? Muito provavelmente, ao que tudo indica, o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai voltar para Papudinha, mas se voltar, ou se voltasse, ia gerar mais uma logística ali. A Papudinha tem esse nome, inclusive, porque é menor, né? Bem menor que a Papuda. Essa história, inclusive, foi dada em primeira mão aqui na Metrópolis, né, na coluna Na Mira, que o Daniel Vorcaro, ele acaba, posteriormente, nessa rejeição da delação premiada junto à Polícia Federal e à PGR, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no Supremo, acaba determinando a transferência, né, de Daniel Vorcaro para Papudinha, onde, em tese, é um complexo penitenciário onde é conduzido pela Polícia Militar e não pela SEAP, né, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do DF. Daniel Vorcaro hoje, né, como você bem salientou, colocado num espaço onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou preso durante um período, e anteriormente a ida de Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, estava nesse local, e hoje se junta a Anderson Torres e Silvinei Vasquez, que são condenados à trama golpista, né, relacionados aos episódios do 8 de janeiro, referente à tentativa de golpe de Estado que o Supremo Tribunal Federal acabou julgando. Então, assim, é bem improvável que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele volte para Papudinha, até por questões também de logística. A defesa lá atrás salientava que a Papudinha, que é em São Sebastião, aqui uma cidade satélite aqui de Brasília, é distante dos principais hospitais. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, ele mora no Jardim Botânico, que é mais próximo dos hospitais onde ele fica internado na Asa Sul, e São Sebastião a dinâmica é um pouco mais diferente, um pouco mais longe, apesar do ministro Alexandre de Moraes lá atrás tinha dito de que toda a estrutura ali da SEAP, que tem um próprio UBS, uma própria UPA ali perto que poderia atendê-lo, mas é claro que a gente está se tratando de um ex-presidente da República, tem toda a questão de um foro, de um nome que a família Bolsonaro acaba zelando também, referente ao ex-presidente. Então, essa decisão cabe ainda ao ministro Alexandre de Moraes. A expectativa é que ele possa decidir nos próximos dias, até hoje também, se depender, já que todas as questões referentes a esse processo já foram sanadas, tanto a manifestação da Polícia Civil sobre o inquérito, a PGR endosando a prisão domiciliar, e o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem, por meio da sua defesa, pedindo que ele pudesse ficar nesse regime, em casa, junto à família, a ex-primeira-dama, as duas outras pessoas que moram na casa dele, a filha, Laura, a sobrinha. Então, todas essas questões serão avaliadas pelo ministro Alexandre de Moraes, mas, a priori, o ministro Alexandre de Moraes deve sim, provavelmente deve seguir o entendimento da PGR e deixar o ex-presidente em casa, já que tem todas essas questões de saúde, dinâmica
dinâmica de transferência em uma possível ocorrência de saúde. Então, é algo que a gente vai avaliar nos próximos dias, mas tudo cabe hoje ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, dos casos, né, referentes à tentativa de golpe de Estado ao 8 de janeiro. É isso, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro tem a saúde extremamente delicada, é um idoso, é um militar e um ex-presidente da República, né? Ele tem diversos fatores que o colocam em uma situação especial, né? E muito específica. Ô, Pablo, vamos mudar um pouquinho de assunto?